O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Nós celebramos hoje o nosso 30º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao final de outubro, o mês missionário, e hoje a igreja celebra o Dia Mundial das Missões. O que é ser missionário? Foi o que a liturgia da palavra durante todo esse mês de outubro nos levou a refletir, nos instigou, nos motivou com símbolos, com imagens e, sobretudo, com a palavra de Deus. E hoje, nesse Dia Mundial das Missões, nós temos alguns dados concretos do que é ser missionário. Vou apontar aqui alguns deles, destacar do que o texto nos mostra. Ser missionário é ser discípulo missionário de Jesus Cristo. É segui-lo. Segui-lo não só no sentido de ter uma identificação com ele ou buscar algo que ele mostra para nós que é capaz de fazer, mas ser continuador da sua missão. Os textos que nós ouvimos hoje mostram que para ser discípulo missionário de Jesus Cristo, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência do que é ser missionário e do que é ser discípulo missionário de Jesus Cristo. É ter os olhos bem abertos para as coisas de Deus. Por isso que o centro do evangelho de hoje é a cura de um cego. E quando este cego é curado, ele, no mesmo instante, segue Jesus pelo caminho, se torna discípulo missionário dele, porque recuperou a sua visão. De que visão fala o Evangelho? Não só da cegueira literal, mas também de cegueiras espirituais. Há muitos cegos espiritualmente e por isso não seguem Jesus. Há muitos cegos da proposta de Jesus ou do conhecimento dele e às vezes o segue de modo equivocado. Esses desistem logo.
aqueles que não têm os olhos abertos para as coisas de Deus, nos primeiros obstáculos ou dificuldades desistem de seguir. E não são poucos os que desistem de seguir Jesus. E às vezes por muito pouco, nem precisa ser um grande obstáculo. Às vezes coisas tão irrelevantes, tão insignificantes, são motivos para as pessoas abandonarem o seguimento. Na verdade, essas pessoas não estão seguindo Jesus, estão seguindo outras coisas. O texto diz que uma multidão seguia Jesus junto com os discípulos. Hoje não é diferente. Há verdadeiros discípulos missionários de Cristo, mas há também uma multidão que segue, mas que não é discípula. E são esses que, nas dificuldades, abandonam o barco, abandonam o seguimento. Mas aqueles que têm os olhos abertos para a missão de Jesus, para as propostas de Jesus, para as coisas de Deus, esses não desistem jamais. O texto de hoje coloca o cego Bartimeu à beira do caminho. É um sentido simbólico. Ele está à margem da vida, à margem da sociedade, à margem das coisas de Deus. Aqueles que são cegos para as coisas de Deus estão à margem, são marginalizados. E são muitas as causas que os marginaliza. Ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar. No coração dele havia o desejo enorme de ver Jesus. Ele queria ver, mas havia muita gente que o impedia de vê-lo. Um alerta que Deus faz para nós. Tem muitas coisas, situações, pessoas que nos desviam de Deus, de ouvir Deus, de enxergar as coisas de Deus, e nós precisamos estar muito atentos, porque não são poucas as coisas e situações que nos cegam, e aqueles que estão cegos ficam à margem das coisas de Deus. Assim que ele sabe que Jesus vai passar, ele manifesta o desejo de que Jesus o acolhesse, que Jesus tivesse piedade dele. Ele clamava, ele gritava por isso, e Jesus possibilita que esse homem, por causa do seu desejo incondicional, por causa da sua fé, não houve quem o impedisse de ver Jesus e de segui-lo. Quando nós cultivamos a nossa fé, Ele nos possibilita fazer esse encontro. Ele possibilita que enxerguemos as coisas de Deus. E aí então nós nos tornamos seguidores dele. Nós nos tornamos missionários ou discípulos missionários dele. E aí nós lembramos dessa segunda leitura da carta aos Hebreus, que o missionário, embora tenha um chamado especial, ele não é melhor do que ninguém. Ele é tirado do meio do povo para poder ir ao encontro, sobretudo daqueles que estão à margem. E esse é o dado especial do missionário, e essa é a essência da missão, ir ao encontro daqueles que estão à margem. No finalzinho desse mês missionários, nós podemos perguntar: eu estou indo ao encontro dos que estão à margem? Quem são os que estão à margem que eu conheço? À margem da vida, à margem das coisas de Deus, à margem das coisas do mundo, das coisas elementares para viver. Será que eu tenho ido ao encontro destes? É para isso que Deus nos chama como missionários. E é um pouco sobre isso que nos mostrou o livro do profeta Jeremias, que ouvimos na primeira leitura. O profeta fala para um grupo de pessoas
que estavam marginalizadas. Eram cegos, eram aleijados, eram mulheres grávidas, eram pessoas que tinham ainda crianças pequenas, dependentes, eram pessoas que passavam muitas necessidades. E aí vem o profeta dizendo para eles se alegrarem, exultarem de alegria, porque Deus os havia enxergado e iria possibilitar que eles recobrassem a vida. Olha que notícia boa leva esse profeta, esse missionário. E ele nos ensina a também levar esperança para as pessoas. O missionário é aquele que, sobretudo, leva esperança para as pessoas. Porque o dia que nós perdermos a esperança, perdermos a fé, a nossa vida perde o sentido. Não há mais razão de nós continuarmos nesse mundo. O que dá sentido à nossa vida é a nossa fé, é a nossa esperança. E o missionário é aquele que leva essa esperança, como mostra essa primeira leitura do livro do profeta Jeremias. E para encerrar, o Salmo 125, 126 que nós ouvimos, que responde a essa primeira leitura, mostra que quando Deus reconduziu aqueles que estavam à margem, os cativos, os exilados, os sofredores, eles no primeiro momento pareciam não acreditar que seria possível Deus ter visto-os. Mas quando eles percebem que Deus não os havia esquecido, não os havia abandonado, encheu-se de sorriso a boca daquele povo, seus lábios se encheram de canções e eles recobraram a esperança, a vida se recobrou de significado. E assim nós vamos vendo nesses últimos dias do mês missionário que ser missionário é fundamental nesse mundo, e a gente pode sê-lo onde nós estivermos. Não precisa ir para outro continente para você ser missionário. Se você não foi missionário dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, da sua cidade, você não será missionário em nenhum outro lugar. A gente começa a ser missionário, a nossa missão começa dentro da nossa casa, à nossa volta, e depois ela vai se avolumando e se estendendo para outras dimensões, outros continentes. Sejamos missionários onde Deus nos colocou. Ali Ele nos chamou e ali nós temos uma missão. Dê uma olhadinha à sua volta e veja quem são aqueles que precisam hoje de uma palavra de carinho, de esperança, de ter os olhos abertos para as coisas de Deus. E faça isso e você estará sendo discípulo, discípula, missionário de Jesus Cristo. É o que nos pede a liturgia desse 30º domingo do tempo comum, Dia Mundial das Missões.